pegarem dinheiro lá fora. Por quê? Para ter dólar. Tá certo? A empresa vai, a CESP ia pegar um crédito no exterior. Não podia pegar aqui? Podia, mas isso não trazia dólar. Se endividaram, teve maxi desvalorizações, quebrou as empresas. E elas foram descarregando na tarifa. Além do mais, a tarifa era reprimida por causa da inflação, tinha um prejuízo. Enfim, o fato é que até hoje, nas tarifas de energia elétrica, tem esses custos. Né? Isso precisa tirar? Precisa. Só que o governo não fez nada. E, de repente, soltou uma medida provisória, que caiu, aliás, né? Mas agora fizeram por decreto, que prova que não precisa de uma medida provisória. E agora está subsidiando, já está gastando mais de 9 bilhões de reais com subsídio. Não foi uma retirada organizada, planejada, uma coisa precipitada feita. Enfim, o que eu estou dizendo é que você tem um fim de um ciclo. O que precisa fazer? Empinar o investimento. Empinar o investimento. E não se conseguiu. A desindustrialização de um lado, que prosseguiu, como nunca, inibindo o investimento privado. E o governo não conseguiu investir na área pública. Vou dar mais um exemplo de investimento, que é a questão do trem-bala, que é um projeto alucinado. Né? Sabe quanto custa o trem-bala? Eu não estou baseado nos dados do governo, que são falsos, desatualizados, etc. Mas também não fiz os meus cálculos. Eu fui perguntar para as empresas que estão no meio. Porque o trem-bala, todo mundo é contra. Eu não comprometo os ministros do governo. Isso aqui, todo mundo diz para mim, não, é a Dilma que quer. Eu sou contra, tal, mas ela que quer. O trem-bala é uma ideia alucinada. Né? Quer fazer um trem entre Rio e São Paulo. Quando eu era governador, para empurrar com a barriga, eu disse, não, enfia também Campinas. Então, saindo de Campinas até o Rio de Janeiro, 450 quilômetros, para quê? Por hora? Para quê? Não tem necessidade. E custa uma nota. São da ordem de 70 bilhões de reais. Não tem demanda. Para postergar, eu peguei o Luciano Coutinho, que foi meu colega da Unicamp, presidente do BNDES, falou, isso aqui você não vai me dizer que você é a favor disso. Então eu vou propor que o BNDES faça um estudo. Você demora 2, 3 anos fazendo estudo. Porque não dá para chegar e já atacar de cara, porque Campinas, toda a cidade do Vale do Paraíba, todo mundo se sentiu no céu. Opa, vai chegar um trem-bala. Olha aí, trem-bala, minha gente. Tal. Entende? Porque se você chegar e disser, vai passar um trem-bala em São Roque, se o prefeito falar a conta, ele está perdido. Tá certo? Mesmo que não chegue e que não tenha nada, tem sempre essa ambiguidade na vida pública. Mas não tem passageiros. Nós fizemos esse estudo. E não tem passageiros. Além do mais, eu moro, por exemplo, no Alto de Pinheiros. Se eu tiver que pegar o trem-bala no Campo de Marte, eu prefiro ir para Congonhas. Eu chego primeiro em Congonhas. Porque é o problema de deslocamento. Chegar no Campo de Marte, para a parte zona oeste da cidade, é quase impossível. Vocês imaginam. A diferença da passagem não é muita. E aí o governo veio com a história de que é para absorver tecnologia moderna. Mas que tecnologia? De trem-bala. Tá certo? Como se fosse fazer trem-balas no Brasil mais. Você sabe que para fazer uma curva com trem-bala, você gasta uma nota, porque não pode ter curva. O trem é 450 por hora, sei lá, ele você tem que suavizar tudo. Vocês imaginam a loucura que é isso. E absorver tecnologia. Quanto pode valer a tecnologia? 400, 500 milhões? Eu me lembrei, eu até escrevi isso, de uma historinha de um escritor inglês sobre a origem do churrasco. Ele fez uma fantasia, evidentemente, que ele detectou que era numa aldeia da China. Né? E nessa aldeia, um dia, uma família saiu à noite e deixava os animais em casa. Na Idade Média era assim, na Europa ou na China. E tinha um porquinho no meio. E aí, a lareira, sei lá o que aconteceu, a casa se incendiou. E assou o porquinho. Aí eles voltaram, estavam com fome. E viram lá o porquinho assado, chamaram toda a aldeia. E comeram o porquinho e gostaram. A partir daí por diante, toda vez que tinha comido porquinho no churrasco, eles fechavam o porquinho numa casa e um incêndio na casa para assar o porquinho. O negócio da tecnologia me lembra essa história. Quer dizer, para ter 400 milhões de tecnologia, eu vou gastar 70. Percebe? É um pouco essa lógica. Sabe? Não consigo.
Mas é um projeto, já gastaram 1 bilhão com isso. 1 bilhão, porque eles esqueceram que tem que ter projeto executivo. O nível é esse, acreditem. Não estou falando aqui com nenhuma paixão. Eles não sabiam que quando você faz um investimento grande, precisa ter um projeto executivo. Não sabiam. Porque o projeto executivo começou a ser feito, o trem-bala foi lançado em 2007, começaram a fazer o projeto executivo em 2011. Mas já contrataram empresa de engenharia, quer dizer, gastando uma nota, já tinha 600 milhões aí para gastar. Para quê, meu Deus do céu? Se entende? E um país que, Porto, eu podia contar outra história, aeroporto, outra história, estradas, outra história, tá certo? Dá para pintar um quadro dramático nessa matéria. Então, o problema não é o fim do ciclo só, é a falta de política para tirar o Brasil desse buraco. Vamos no outro terreno, que para a indústria tem muito a ver, e tem um estudo da Fiesp, excelente, em cima do qual eu fiz umas simulações para avaliar o tal do custo do Brasil. Ou seja, por que aqui é mais caro? Deixando de lado o câmbio. Deixando de lado o câmbio, né? Que já é um problema gravíssimo. Pois bem, eu fiz um cálculo aproximado. Se nós pegarmos a carga e a estrutura tributária no Brasil, mais custo financeiro, mais problemas de infraestrutura, etc., tal, e aplicarmos ao produto chinês, suponha que a gente vai à China e diz, bom, aqui é esta estrutura que tem. O produto chinês passa a custar, na verdade o chinês é mais ainda, mas na média, esse cálculo é para a média dos parceiros comerciais, mas digamos que seja na China, ele custaria 25% mais. Esse é o custo do Brasil. Ou seja, em média, produzir no Brasil é 25% mais caro. Sem contar o câmbio. Se contar o câmbio, vai dar 50%, 60%. Então, é uma situação dramática. E aí pesa a carga tributária. Né? Sem dúvida nenhuma. Você sabe que no Brasil, só a administração das empresas para pagar imposto custa 2% do PIB. É um negócio fenomenal. É fenomenal. Só para pagar. Não é um imposto, não. É para lidar com a questão tributária. Porque as empresas têm que contratar gente, têm que fazer isso, aquilo, etc. E nós temos a maior carga tributária de todos os países emergentes. Então, vocês vejam, o câmbio supervalorizado. Carga tributária mais alta do mundo entre os países emergentes. Investimentos públicos em infraestrutura no chão. Tá certo? E a indústria voltou a ter uma participação no PIB que tinha em 46, 47. 1940, no pós-guerra. Nós andamos para trás. O Brasil está voltando a ser um país primário exportador pré-1930. Essa é a realidade. Não é uma coisa que deixa ninguém satisfeito, mas é a realidade. Então, não tem política para contrabalançar isso. Essa é que é a questão básica. E tudo é feito meio no atropelo. Saindo até, falando de área social, por exemplo. Né? Eu me lembro quando estava no governo, nós fizemos um programa para exportar, para mandar o pessoal estudar no exterior, do IPT. 150 bolsas. O IPT é uma coisa pouco conhecida, mas é importantíssimo estudo de pesquisas tecnológicas. E eu dei muita força. Investia no IPT 2, 3 milhões por ano. Eu levei para 150 novas tecnologias, uma verdadeira revolução silenciosa que se fez e está se fazendo lá. Muito bem. E quisemos dar bolsa. Vamos botar 200, 300 engenheiros ou físicos, sei lá o que for, biólogos, enfim, tudo para estudar fora. Nós não conseguimos. Não conseguimos. Conseguimos botar uns 70, 80, porque é muito difícil. Tem que ter a pessoa, tem que ter o estudante, tem que aproveitar. Não é só dinheiro, tem que ter um lugar para ir, etc. Então eles quiseram copiar, estudar no exterior. E aí manda a gente estudar direito em Coimbra. Francamente, nenhum preconceito com Coimbra, nem com direito, quero declarar isso aqui, nem com os portugueses.
Eu sou serbo, mas eu sou italiano, não é português, mas gosto dos portugueses, quero até que achem que serbo é português, eleitoralmente é bom, né? Cada um acha que é daquela nacionalidade. Mas, e aí foram copiar e fizeram uma coisa atropelada. O ensino técnico e tecnológico, quando nós demos um impulso tão grande, eu me lembro que eu fui a Osasco, eu era governador, para participar de uma solenidade inaugurando a pedra fundamental da extensão do campus da Universidade do ABC, para Osasco Federal. Porque tem a ideia de que universidade é questão espacial, que é uma tolice, o mundo inteiro não é assim, mas enfim. E aí eu falei que eu estava fazendo na área de tecnologia e técnica, de ensino tecnológico e técnico. Então o Lula, eu sei, tem que fazer e tal. Aí puseram o negócio para andar e não fizeram nada. Foram criar a universidade, criar cargos. Aí vem isso, em vez de fazer um CLT, você é professor, e você é CLT. O Panunzio é um mísero CLT, professor do Paula Souza, tá certo? Se fosse federal, era PS não sei quanto, isso e aquilo, e que até os nossos netinhos vão pagar o Panunzio, porque se a filha dele não casar, aposentadoria, entende? Aí vai para tudo. Então, não andou. Agora, como se isso não bastasse, vocês viram a questão da saúde, que é uma política social importante, que consome uma nota. Os prefeitos que eu digo, sabem disso. Aqui ninguém gasta menos de 15%. 15% é o piso constitucional. Eu aposto que você gasta 20%, pode ver aqui. 25%, tá certo? Bom, é um problema grave. O governo federal não diminuiu a despesa. O que ele diminuiu foi a fatia do bolo. Ele tinha, grosso modo, eu até publiquei outro dia, mas eu não tenho o número preciso. 55 diminuiu para 45 no bolo, em porcentagem. Bom, mas saúde não tem plano, não tem nada. Saúde não dá para resolver tudo. Tem uma demanda que cresce brutalmente. O PIB cresce 1, saúde cresce 2. Não tenho dúvida disso. E quanto mais cresce, mais cresce. Né? Porque as pessoas ficam sabendo, as exigências aumentam, enfim. Agora, você tem que ter política, metas, objetivos. Não tem nenhum. Então fica o Deus dará, no varejinho e tal. E enganando os prefeitos, com aquele negócio de, por exemplo, UPAs, para enganar prefeito, que de bobo, não se desculpe, não quero criar problema com nenhum, mas de bobo às vezes pegam e vão ver que na realidade o governo dá um prédio e depois quem tem que ficar pagando é a prefeitura, porque saúde é barato investir, é uma moleza. Só que o que você gasta num hospital para construir e equipar é 2 anos de custeio do hospital. Tá certo? Em geral, um hospital de 200 leitos, metade é construção e metade é equipamento. No primeiro ano, só de custeio você já consome a construção. No segundo ano, os equipamentos e aí vai. O problema é custeio. Agora, não tem metas. Nós fizemos metas no passado. Era pegar problema de saúde da família, medicamento genérico, pegar transplantes, mutirões disso, enfim. 10 metas, você vai e percebe que não dá para resolver tudo. Né? Mas eles não fizeram nem o resolver tudo, nem o parcial. Então, agora, a estratégia vem de novo para aquele estilo. E aí, culpar, satanizar os médicos, transformar em caveira de burro o problema da saúde. Na verdade, não é. Tá certo? Não é. O Brasil tem uma disponibilidade satisfatória de médicos e tem uma má distribuição. Né? E o problema é muito mais complexo do que parece, né? No primeiro momento. Mas aí, de novo, em vez de enfrentar o problema, de alguma maneira, é fantasia. E nós ficamos nessa dança. E aí entra a economia e entra a área social. Então, esse é o problema brasileiro, o fundamental. Vocês me perguntam, bom, mas e aí? Vamos ficar desesperados? Não vamos fazer nada? Não vai por aí. Né? O Brasil tem um potencial grande, mas precisa ter governo. Não precisa nem ser um bom governo. Ninguém é obrigado a fazer um bom governo, mas é obrigado a fazer algum governo. Algum governo precisa ter. Vocês concordam? Não pode ter um país sem governo. E hoje é como estamos. Não tem governo. É um negócio assim. Vai para onde? Não sei qual é o rumo, não se sabe. Né? Vai fazer o que em relação a isto ou aquilo? Também não sabe. Eu acho que a situação econômica a curto prazo ela não é tão grave.
não tem uma recessão. O PIB neste ano pode crescer 2,5%, a população cresce 1%, quer dizer, o per capita é positivo, e a inflação não vai voltar a ser superinflação, isso e aquilo. Então, por que agonia? Porque parou de crescer, o consumo para de crescer, os novos empregos diminuem, né? E o governo está meio perdido. Isso piora as expectativas. No mundo como o de hoje, expectativa tem um peso decisivo. É aquilo que, em inglês, o pessoal em economia se usa muito. Self-fulfilling prophecy. A profecia que se autorrealiza. Você acha que vai acontecer, e acontece porque você achou que ia acontecer. Só por causa disso. Achou que ia acontecer, aconteceu. Por quê? Porque você achou que ia acontecer. Parece um círculo vicioso, mas esse é o reino das expectativas. No mundo de hoje isso pesa muito. E como aqui o pessoal não vê governo, as expectativas vão piorando. O que as famílias ricas estão fazendo? Que têm seus depósitos, que têm suas fortunas administradas em bancos, por bancos privados brasileiros. O que estão fazendo? Aplicando em dólar. Certo? Opa, deixa eu me proteger aqui. Isso vai levar a uma pressão maior para desvalorizar. Né? Ou seja, a falta de confiança, não é que não seja bom ter o dólar mais desvalorizado, mas não ter uma desvalorização descontrolada. Quem tem dinheiro não gasta. Eu não sei qual é, cada um, a gente pensa duas vezes hoje antes de gastar. Quem não tem, evidentemente, não pode gastar. A inflação, ela não é alta, 6% não é inflação alta. Qual é o problema que tem? É que a indústria não cresce nada. Então, o aumento salarial, mesmo baixo, não pode ser absorvido. Um aumento de produtividade industrial de 3% ao ano resolvia isso. E não é nada 3% ao ano, só que nós estamos caindo. Essa é que é a questão. Tem um dado a mais que eu queria chamar a atenção, que é o dado do emprego. Fala-se muito de pleno emprego. Tem economistas mais neoliberais que ficam batendo nisso para dizer que o problema é excesso de demanda, que não tem coisa nenhuma excesso de demanda. Mas, de fato, tem uma taxa de emprego muito baixa. Um vetor aí, que em geral é desconsiderado, é o vetor da população economicamente ativa, disponível para trabalhar, que está caindo, porque o crescimento demográfico no Brasil caiu. E 10 anos, 15 anos depois, isso se reflete em quê? Na diminuição do crescimento da força de trabalho, que entra no mercado. Tá certo? Então, parte da redução da taxa de desemprego não tem a ver tanto com o Lula, com o governo, quanto tem o comportamento das marés. Tá certo? Ou as crianças crescerem, você dizer que é você que está fazendo as crianças crescerem, entende? É o governo. Não, é uma coisa da natureza, quase. É um negócio muito mais distante. Mas o outro fenômeno é o seguinte: se vocês pegarem os dados do CAGED é do Ministério do Trabalho, e pega trabalhadores de carteira assinada. O número de trabalhadores de carteira assinada no Brasil, que ganham até 2 salários mínimos, aumentou em 21 milhões, de 2003 a 2013. Uma parte não é aumento, uma parte é formalização, por causa da fiscalização, porque juntou Receita Federal com a Receita da Previdência, então melhora a fiscalização. Né? Mas digamos que cresceu o emprego, até 2 mínimos, construção civil, serviços, coisas assim. Acima de 2 mínimos, vejam bem, o número de ocupações no Brasil caiu 6 milhões de 2003 para cá. 6 milhões, ou seja, emprego melhor encolheu no Brasil. É incrível isso. Encolheu. Isso, eu não estou querendo fazer uma interpretação economicista, reducionista, dizendo as passeatas por causa disso ou daquilo. É muito difícil de ter que fazer uma relação assim mecânica. Mas é indiscutível que esses fatores têm um peso. Desaceleração do consumo, fora que o consumo já... Sabe, consumo é uma ilusão. Nunca teve automóvel. Tem dali 2, 3 anos ele não está feliz mais por causa disso. É uma mobilização falsa. É aquilo que eu dizia do Bernard Shaw, serve para isso. As pessoas, 2 tragédias na vida. Não conseguiu o que o seu coração deseja, segundo, conseguir. Porque depois esvazia.
coisa que alimenta muito. Mas o fato é que está desacelerando também. E isso está no todo. Nós estamos numa economia de crescimento, de emprego de baixa qualidade. Baixa qualidade. Eu não estou menosprezando quem ganha menos de 2 mil, mas não é a meta. Não pode ser essa. Então, agora, as condições objetivas no Brasil são boas. O problema é ter governo, que é o que o país precisa. Sinceramente é isso. Não tem muita ciência. A gente pode discutir tecnicamente, isto e aquilo, etc. Mas a realidade é essa. Então eu vou ficar por aqui para dar um tempo para perguntas, para dúvidas e observações. Muito obrigado.